Fala, descomplicados! Hoje é sexta-feira, 21 de junho aí de 2019. Estamos iniciando o panorama de encerramento de mercado. Vamos começar. A semaninha foi bem agitada, né? Tivemos aí Fed, os Estados Unidos decidindo-se aí por manter a taxa de juros, né? Vai manter então as taxas de juros para esse próximo período aí de 6 meses. Tivemos também algumas notícias da Nova Zelândia, algumas notícias da Austrália, tivemos também alguns dados da Libra, tivemos lá da Inglaterra, tivemos PIBs de alguns países. Vai chegando agora meio do ano, as semanas começam a ficar mais agitadas, né? A gente vai fechando aí muitos ciclos de alguns países, muitos ciclos econômicos. Então essas notícias aí costumam dar uma balançada no mercado, pelo menos nos dados dessas notícias. Então vamos ficar sempre atento nos horários, que se a gente estiver operando intraday, não o que eu faço mais, mas quem opera intraday tende a ficar um pouco mais à mercê dessas notícias. Então não é bom ficar muito posicionado, porque tem muita coisa aí, por mais que tenha projeções, que podem machucar a gente. Então vamos lá, pessoal, eu quero destacar aqui. Primeiro vamos começar com o euro dólar, coisa que a gente fechou, o euro dólar que fechou aí hoje 1,13689. Eu quero destacar algumas coisas importantes. Só um trade que eu fiz nele, que foi um empate. Ele vinha de uma tendência de baixa das últimas semanas. Eu acreditando na retomada dessa tendência, ele simplesmente ignorou, né? E aí não deu continuidade, faltou muita amplitude, faltou força. Tinha achado um suportezinho e tivemos aí uma. Eu saí aqui no 0 a 0, foi 0 a 0 mesmo. E o mercado veio a romper. Quem conseguiu trabalhar aí comprado, foi de quinta para cá, teve bons momentos interessantes. Mas o que eu queria destacar é que era uma região de interesse comprador, né? Então a gente pode chamar essa região aí de suporte. Ela tinha um certo peso. Se a gente for pegar o histórico, olha que coisa interessante. Ela sempre teve uma certa relevância na formação dos preços. Com isso, é aquela história, né? Suporte vira resistência e tem resistência vira suporte. Eu tinha feito uma venda numa região onde eu acabei sendo enganado. Eu vendi fundo, pessoal. Eu vendi fundo. Pessoal que gosta aí de falar sobre isso. Mas eu queria destacar isso, que foi uma região de interesse comprador interessante e que deu bons movimentos para quem teve paciência de esperar a semana, coisa que eu não tive. Mas o euro dólar aí foi uma coisa interessante, justamente pela formação quase idêntica da libra esterlina com o dólar americano. Final da semana, né, de final de quarta-feira para cá, o dólar basicamente perdeu para todos os seus rivais, né? Pessoal, quando eu falo rivais, eu quero dizer de mercados de primeira economia, como a Inglaterra, como os mercados da Europa, como também a China. Então, o dólar perdeu para basicamente todos os seus rivais e também alguns emergentes. Pode ser reflexo da manutenção da taxa de juros? Talvez, mas se for olhar a correlação, basicamente ele perdeu, né? Perdeu força, perdeu fôlego ante a quase todos os seus rivais. Aqui eu quero destacar alguns trades que eu executei essa semana. Quando eu fui olhar esse Libra dólar, né, esse Libra esterlina com o dólar americano, foi uma coisa bem interessante. Eu já tinha entendido que os dois estavam fazendo o mesmo movimento, o Libra com o euro, e eu decidi então, como eu tinha tomado aquele 0 a 0 no euro, eu decidi então esperar um movimento mais interessante. Então eu fiquei namorando essa lateralidade aqui de segunda até quarta-feira à noite, quando eu fiz o meu primeiro trade aqui no Libra dólar. E qual foi esse trade? Eu operei sobre rompimento de lateralidade. Mas essa operação sobre rompimento foi interessante porque quando eu consegui sentar na frente do computador, isso aqui já tinha oscilado. Então já tinha rompido, já estava aqui no alto, já tinha ganhado essa vela quase toda e eu fiquei esperando. Eu pensei comigo, vou traçar uma ordem limitada no 50% dessa barra. Eu queria 50% desse movimento dessa barra e eu vou, inclusive, eu quero até gravar os próximos panoramas, pelo menos de encerramento na MetaTrader, porque ele tem as setinhas dos trades que eu executei.
E olha que coisa interessantíssima. Coloquei aqui, mas a minha ordem de verdade, caso não desse certo, eu ia guardar o fechamento e trabalhar com a ordem na máxima dessa barra. Porém, a oscilação me buscou. E essa oscilação me buscou, me deu um risco de retorno mais interessante. Eu tive o stop mais barato e consegui sair aqui no retorno desse pullback. Mas eu não saí justamente pelo pullback. Eu saí por causa da região. Né? A gente se encontrava aí numa região de interesse vendedor, era uma região primária. Então, eu posso chamar essa regiãozinha aqui de uma regiãozinha primária, com um certo peso. Para mim, já era um ponto excelente para realização de lucro. E ali eu fiz pela manhã, depois que foi na quarta, 11 horas, né? À noite, né? Depois que o mercado fez esse pullback, eu fui ler de novo, ver alguma outra oportunidade e vi que o mercado estava formando pullbacks. Então, não era simplesmente uma devolução de mercado de interesse vendedor, porque ele rejeitou a queda nesse pullback. E essa rejeição à queda, não perdendo os últimos fundos dos últimos pullbacks, como eu sempre venho falando, né? Os canais estreitos com uma barra de pullback, ele não perdeu nenhum pullback do canal estreito. Eu resolvi então, resolvi então dar mais uma chance para compra aí, ver sim a melhor compra da minha semana. Trabalhei aqui com uma ordem no rompimento dessa máxima, o stop aqui mesmo, apertadinho, baratinho. Percebi que poderia ser um stop interessante. E com a ordem na outra região de interesse vendedor, aí sim era uma região primária. Eu saí bem no pavio dessa vela, mas não por ela, porque eu já estava com a ordem ali, já tinha um alvo ali justo, né? Já tinha um alvo preparado, nem vi pegando. Esse aqui pegou, era 4 horas da manhã, 4 horas da manhã eu estava dormindo aí, então não foi o movimento que eu peguei. Então, pessoal, foi bem legal, tinha traçado aqui, mas eu não poderia levar mais? Poderia, mas aí talvez eu ia dormir, eu ia ter que aguentar esse pullback todo e não estava disposto. Calculei pelo menos uns 15% abaixo dessa região de resistência, essa região já é conhecida, acreditando numa talvez retomada de força dos vendedores. Então, trouxe minha ordem exatamente nesse ponto, onde enroscou, considerei toda essa regiãozinha e ali sim eu fui sair do trade com lucro. Depois eu não olhei mais para esse par, encerrei minha semana aí, já era quinta-feira pela manhãzinha, já não mais operei, mas no final da semana quem teve paciência conseguiu pegar bons movimentos, principalmente aqui na Libra Dólar, que costuma puxar mais pontos. Encerramos a semana aí no 1,24,407, uma semana interessantíssima aí para o Libra com o dólar. O dólar com o iene japonês, como eu disse, tem perdido alguns emergentes. O Japão, no que diz mercado de Forex, é um emergente, não é um rival, tem suas valorizações às vezes um pouco diferentes, um pouco mais peculiares. Terminou a semana aí num canalzinho de baixa, talvez agora encontrou aí uma possível lateralidade. Eu vou falar mais disso no panorama de abertura. Então, um suportezinho a ser perdido. Não sei o que pode acontecer, vamos aguardar. Mas muitas boas oportunidades. Eu que não olhei com bons olhos para ele, não olhei com muito carinho. Mas quem conseguiu trabalhar aí, daí dessa semana, teve boas regiões aí de rompimento, boas regiões de venda, bons trades de venda, alguns motivados pelos dados, mas ainda assim, bons trades que deram boas entradas. E encerramos a semana aí, não na mínima da semana, mas bem próximo a ela, no 107,310. Já o euro com o dólar australiano foi talvez aí o meu melhor trade, não em pontos, não em valores, mas sim em execução. Pessoal, tinha aí desenhado, tinha marcado as regiões, né? Que estava vindo de lateralidade na semana passada. Eu comentei isso no panorama de abertura também, que a gente tinha uma região lateral. Poderia romper? Poderia. Estava criando pressão, inclusive, dentro dos textos laterais, mas eu não sabia o momento. Então eu falei, pessoal, vamos aguardar, né? Vamos trabalhar aí com mais cautela, vamos considerar um pouquinho mais tempo aí a lateralidade. Depois a gente pensa em fazer alguma coisa caso rompa. Então vamos dar chance ao preço. Porém, quando assumiu o rompimento, eu fui trabalhar, aí sim, a tendência formada.
fez esse rompimento, não estava na tela. Terça-feira, 9 horas, quando eu percebi que essa retomada de tendência criou força, né? Porque que aquela hora chata que cancela acaba o volume, vem as corretoras fechadas, em uma bolsa, hora da rolagem. Eu decidi esperar e quando eu vi que entrou volume novamente, as corretoras voltaram a trabalhar, eu fui simplesmente fiz uma coisa bem simples e objetiva. Trabalhei com uma ordem stop. A máxima da barra que fez o pullback depois que entrou o volume, nem considerei o pullback na região rompida, mas trouxe meu alvo aqui, foi 1,64, não lembro o valor, motivado por uma região de interesse vendedor, velhinha, velhinha, que se eu não me engano o TradingView acho que não vai nem me deixar ver ela. É uma regiãozinha bem estranha. E mais uma coisa que eu fiz, que eu gosto muito, que é uma relíquia aí de quem opera análise técnica clássica, que é um movimento projetado, que é trabalhar o rompimento de uma região lateral com a amplitude dela para projetar alvos. Tá, que ela rompeu a região, mas ela foi exatamente no alvo que eu queria, no alvo que eu tinha projetado acima com a região, com a amplitude do movimento lateral. Quando vai ter rompimento de lateralidades, eu projeto os meus alvos a amplitude da região lateral rompida, mesmo que vá continuar, depois eu espero uma nova oportunidade, mas meus alvos iniciais são sempre esses, porque são alvos mais seguros, então a relação risco-retorno melhor. Então, basicamente eu operei rompimento com o movimento projetado da amplitude de lateralidade e logo após ele formou o movimento de exaustão. Aí os dados do Fed, mais algumas notícias da Austrália, trouxeram esse preço para baixo, mesmo que o Fed seja dos Estados Unidos, tiveram alguma influência por causa do euro, e o PIB da Austrália, se eu não me engano, também deu um pouquinho de força, voltou para a região de compra lá do nosso amigo, lá do início do texto de compra da lateralidade, rompeu um pouquinho, tinha uma outra região de interesse aqui, trabalhou dentro do range e fechou a semana aí 1,64, 105. Então foi uma semana legal, foi uma semana interessante para quem trabalhou, mas eu gostaria de explicar esses trades porque panorama de encerramento, esses trades aí tem uma grande valia de conteúdo, então se tem sido bem didático, eu quero continuar fazendo isso. No mais é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram. Não deixe de compartilhar o vídeo, não deixem de curtir, não deixe de inscrever no canal. Participe do nosso grupo do Telegram, telegram.com/descomplicando Forex. O canal do Telegram também, telegram.com/Forex Descomplicado. O nosso Instagram, Descomplicando o Forex, com 2 Os. E em breve aí em demais redes sociais. Mas é isso, pessoal. Valeu, forte abraço. Nos vemos domingo com o panorama de abertura. Valeu!